Hi pessoal, então nesse vídeo eu apresento para vocês a teoria de um autor que publicou no seu site, no site denominado Nerds Has Power, ou seja, os nerds apresentam poder. É um trabalho que não passou pelo crivo de um corpo editorial, mas que eu entendo que a argumentação desse autor foi lógica, sem entrar no mérito se ela está correta ou não. É uma argumentação lógica, efetuada por alguém que apresenta um conhecimento em genética e que, se possivelmente se tivesse enviado para um periódico tal como Nature, ele teria sido rejeitado. De maneira que, ressalto novamente, não entro no mérito se ela está correta ou não. A comunidade científica atualmente aceita como a origem mais provável para o SARS-CoV-2 a origem natural a partir de um vírus, o RAT-G13, identificado em um morcego que habita as cavernas, as cavas, nas cercanias de Wuhan. Segundo esse autor, esse vírus RAT-G13, o RAT-G13, seria uma grande fake, seria uma manipulação, não teria origem natural, teria sido modificado geneticamente em 4% do seu genoma pela professora Xi, do Instituto de Virologia de Wuhan, com o objetivo de desenvolver uma arma biológica. Ressalto novamente que eu não entro no mérito se isso é verdade ou não, eu apenas apresento a teoria desse autor, que, ressalto novamente, apresenta conhecimento de genética e foi apresentada de uma maneira lógica para você, após analisá-la, desenvolver o seu... De maneira que, em tela, eu apresento esse artigo, que é uma sequência do vídeo anterior, em que é exposta nesse artigo, que foi publicado no site com HTTP em tela, no site Nerd Has Power, em que o autor ele defende a ideia de que o coronavírus humano, a origem do coronavírus humano, tendo por base o genoma viral do morcego, é uma fraude, é uma invenção humana, porquanto há uma semelhança entre esses vírus apenas de 96%, e que os outros 4% seriam uma construção da autora, da pesquisadora desse laboratório de virologia de doenças infecciosas de Wuhan. De maneira que esse artigo, que é denominado RAT-G13, a evidência inegável de que o coronavírus Wuhan é fabricado pelo homem, que, ressalto, é uma tradução automática do texto escrito em inglês, ele foi publicado nesse site, criado e distribuído por esse site em tela, em que é um site de criação e edição do autor. De maneira que o autor alerta que a versão original desse site, desse artigo, foi publicada com erro, a versão original, e que ele está atualizando essa versão, acrescentando novos dados. É importante ressaltar que essa edição, esse tipo de publicação, é uma referência bibliográfica, contudo, ela é uma referência bibliográfica que não passa pela revisão editorial de um corpo de editores de um periódico. Sob a minha óptica, eu não vejo grande diferença entre esse tipo de publicação e aquela publicação, por exemplo, publicada numa revista em um periódico científico como na Nature,
cuja publicação, o aval do corpo editorial é susceptível a críticas, tais como esse autor desse site está fazendo. De maneira que ele começa esse seu artigo questionando qual seria a verdadeira origem do coronavírus em humanos. Se realmente esse coronavírus ele teria origem nessa sequência denominada RTG13, que é aceito pela grande ou pela quase totalidade do meio acadêmico, do meio científico internacional. E ele defende a sua ideia, afirmando que se essa sequência, se esse gene do coronavírus, esse RNA do coronavírus, com essa sequência gênica denominada de RATG13, é de fato o primo do coronavírus em humanos, ambos teriam que ter um ancestral em comum. E ele começa questionando esse artigo, afirmando que, fazendo algumas considerações a respeito de quem publicou esse artigo, que foi a doutora Zheng Shi, que é uma pesquisadora do Instituto de Wuhan, de Virologia e Laboratório de Biossegurança de nível 4 em Virologia. E segundo esse autor, ele afirma que essa cientista desse laboratório, ela apresentou essa sequência como tendo na realidade origem nesse coronavírus presente no morcego, mas que 4% dessa sequência desse coronavírus em morcego, ela foi criada por essa cientista, tendo por objetivo a criação de uma arma de guerra biológica. Então é essa tese que o autor defende e apresenta as justificativas que nós passaremos a analisar com maiores detalhes. Neste contexto, o autor ele começa a defender a sua tese, afirmando que, a despeito do conhecimento público acerca da pesquisa científica da doutora Shi ser direcionada para a possível identificação de coronavírus em animais, em morcegos que poderiam infectar a espécie humana, esse autor ele defende a ideia de que o coronavírus ele foi criado em laboratório. E ele começa a defesa da sua tese questionando se seria possível esse vírus ser fabricado. Aqui, basicamente, na tradução automática do inglês para o português, existe um erro, porquanto o autor afirma que ela pode, mas não é fácil. E o tradutor automático, ele traduziu como não pode ser mais fácil, dando a entender que é um procedimento simples. Como o autor menciona, ele não é um procedimento fácil. Se você sequenciar o genoma de um vírus, você, ao digitar ele em um software como o Word, cerca de 30 mil letras, você levaria um dia. Contudo, como há uma semelhança de cerca de 96% entre a sequência
essa RATG13 do coronavírus presente no morcego com o coronavírus humano, e somente 4% de diferença, essa digitação para possibilitar ele ser disponibilizado em um banco de dados de acesso público é bastante facilitado, cerca de 1000 vezes mais fácil, tendo essa semelhança de 96%. Aqui eu faço um adendo, que basicamente essa diferença de 4% que o autor considera como tendo sido criado em laboratório pela doutora Xi, os autores que acreditam nessa origem natural do morcego entendem que esse coronavírus teria sido transmitido do morcego para o pangolim, e no pangolim esses 4% teriam sofrido mutações de modo a apresentar nesses 4% uma semelhança com o coronavírus humanos, ou melhor dizendo, uma identidade com o coronavírus humano. Daí o porquê se admitir que o pangolim ele seja realmente quem transmitiu para os humanos essa infecção do coronavírus via o mercado de frutos do mar de Wuhan. E o autor ele justifica essa discordância relativamente à origem natural do coronavírus humano, da SARS-CoV-2, do SARS-CoV-2, com base no fato da análise entre determinadas regiões de ligação presentes no coronavírus, que nós já reportamos por diversas vezes as glicoproteínas spike, especificamente a região S1, que é denominada região RBD, ou seja, é um sítio de ligação que se liga em receptores presentes na enzima ACE2, ou seja, enzima conversora da angiotensina 2, e para aqueles mais antigos que conhecem bioquímica, é o chamado modelo chave-fechadura, em que a região, o domínio de ligação se encaixa perfeitamente em uma região homóloga, semelhante, receptora nessa enzima. De maneira que, analisando a presença de vírus, de coronavírus em morcegos, esse autor ele chegou à conclusão de que alguns coronavírus presentes em algumas espécies de morcego compartilhavam com a mesma estrutura, semelhantemente ao vírus presente na SARS, ou seja, na síndrome aguda respiratória. Enquanto outros morcegos, outros coronavírus presentes em outras espécies de morcegos, contidas em outras espécies de morcego, apresentavam regiões de deleção, de maneira que, especificamente ao morcego contendo a sequência RATG13, se encontrou nessa região de domínio de ligação algumas semelhanças que são ilustradas por letras pretas e vermelhas, e algumas regiões de alguns nucleotídeos que diferiam dessa sequência. E relativamente a esse grupo de morcegos,
que apresentavam essas deleções, os autores, colaboradores, concluíram que esses coronavírus não eram capazes de infectar os seres humanos. E, de fato, quando nós analisamos essas espécies de morcegos, essas espécies de coronavírus presentes nessa porção superior, nós podemos identificar semelhanças com o vírus presente nessa síndrome respiratória. Em síntese, esse vídeo é um vídeo introdutório acerca da tese defendida por um autor que publicou no site Nerd Has Power, contestando essa origem natural do SARS-CoV-2, da Covid-19, a partir de um coronavírus presente em uma das espécies de morcego, denominada de coronavírus RAT-G13, que infectaria um animal, um hospedeiro intermediário, dentre os quais o mais considerado pela crítica, pela mídia acadêmica, pelos pesquisadores acadêmicos, o pangolim, e que do pangolim teria migrado para o ser humano, e no ser humano, ou então no próprio pangolim, teria sofrido um processo de seleção natural, de evolução natural, adquirindo mutações que seriam responsáveis pelas características de infectividade e letalidade que caracterizam a Covid-19, o SARS-CoV-2. Segundo esse autor, ele defende a tese que, considerando a homologia apenas de 96% entre essa espécie de coronavírus, o RAT-G13 e o SARS-CoV-2, que os 4% que diferem seriam uma construção em laboratório da professora Shi Zhengli. Isto posto, no próximo vídeo nós daremos sequência a essa argumentação, a essa tese defendida por esse autor e que nós, ressalto novamente, de uma maneira introdutória, apresentamos nesse vídeo.